Olá, boa tarde, meus amigos do canal Giro de Notícias. Para você que me acompanha nesta segunda-feira, começo do mês de março, e nós estamos aqui hoje ao vivo pela segunda vez. Muito obrigado você que me acompanha também pelo Facebook, você que me acompanha pelo Twitter, onde quer que você esteja nesse Brasilzão, onde sempre falo que é importante conversarmos da política brasileira diariamente. Não dá para ter folga, não dá absolutamente para ter nenhum momento de descanso, porque a gente sabe que o outro lado está aí pronto para poder fazer o que tiver que ser feito para tentar derrubar toda essa situação que está sendo colocada, principalmente contra o presidente Bolsonaro, contra as pessoas de bem, as pessoas conservadoras, pai, mãe de família. Então é importante que você participe desta nossa live agora do meio-dia e principalmente que você dê seu like e compartilhe, porque eu estou tendo o privilégio de receber aqui no canal o ex-deputado, presidente do PTB, Roberto Jefferson, que vai falar um monte de coisa aqui. Roberto, muito obrigado por ter aceito o convite e eu tenho certeza que eu tenho um monte de dúvida que quero te perguntar em relação ao Brasil. Eu tenho certeza que você vai esclarecer também esse pessoal, essa grande quantidade de pessoas que me seguem no canal. Boa tarde. Boa tarde, Alberto. Prazer falar com você. Eu sei que falo com um público de 1 milhão de pessoas e tua voz é uma voz muito escutada, uma voz muito ouvida, é uma voz que vai longe nesse Brasilzão todo, que penetra poderosamente em Minas Gerais. E eu fico agradecido a você me dar a oportunidade de falar às pessoas que confiam em você, que em você creem, que seguem sua liderança, seguem a sua coerência como um líder conservador, cristão, ligado ao presidente Bolsonaro. Então, é um prazer para mim somar esforços, somar vozes com a sua luta e com a sua bandeira. Muito obrigado. Roberto, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho acompanhado, na verdade, aí as tuas entrevistas em diversos lugares, pelo Brasil afora, você em diversos canais, dando as suas entrevistas também. Eu queria te fazer uma pergunta, antes de mais nada, eu acho que é uma pergunta que eu não ouvi até hoje, de repente, você falar com outras pessoas. Quem que é o Roberto Jefferson de verdade? Se o Roberto Jefferson tivesse que falar do Roberto Jefferson, de Roberto Jefferson para Roberto Jefferson, quem é hoje o Roberto Jefferson? Não, o Roberto Jefferson é o mesmo de toda a vida. Sempre esteve ao lado das causas nas quais acreditou. Eu defendi o presidente Collor desde o início daquela CPI até o final, desci com ele a rampa do Palácio do Planalto. Não corri, fiquei ao lado dele, depois tive a maior votação da minha vida como candidato à reeleição de deputado federal, que as pessoas me diziam o seguinte: Roberto, você tem lado, você diz uma coisa e faz, você é coerente com o que diz, você estabelece um rumo na sua vida e segue. Você não tem medo de patrulhamento de opinião pública, você não tem medo de patrulhamento do politicamente correto. Eu falei, é verdade. Que me dizia assim, eu não gosto do Collor, mas você é um homem de coragem, é um homem correto e eu vou votar em você. Cansei de ouvir isso e tive uma espetacular votação. Depois enfrentei aquela CPI do mensalão sozinho, na época mais forte do governo do Lula, e não mudei de opinião, não mudei de lado. Eu fui chamado várias vezes a fazer acordos, a desistir daquela luta, e eu disse, não, eu entrei ali na Câmara pela porta da frente, por ali eu vou sair, porque eu tenho filhos e tenho netos e vou deixar o legado para eles, que eu acho que é o mais importante. Coerência, coragem, luta. Mesmo que a verdade ela possa me ferir, eu devo sustentá-la. E agora, em relação ao presidente Jair Messias Bolsonaro, tem sido assim. Eu vi que grandes monopólios no Brasil se uniram, dando sustentação ao Supremo, mais a turma do narcotráfico, grandes monopólios aí de cerveja, monopólio de carne, monopólio de televisão,
monopólio de bancos se unindo para desestabilizar o presidente, para que seja o grupo dominante do país. Eles querem que os políticos sempre sejam políticos ajoelhados, cumprindo não a vontade do povo, mas a vontade deles. Foi assim com a TV Globo, foi assim com o pessoal da exportação de proteína, esse grupo do JBS, foi assim com esse pessoal do Jorge Paulo Lemann, que é um bandido que vive do vício das pessoas que se alcoolizam e está comprando escolas de estudo básico e fundamental para ensinar ideologia de gênero às nossas crianças. Alberto, registre esse nome para você botar ele na tua alça de mira. Na minha ele já está. Eu liguei o meu fuzil a R15, tem uma Red Dot em cima. Eu já liguei a Red Dot. Eu estou olhando esse Lemann, que ele faz parte da nova ordem mundial. É um homem que vive do vício das pessoas, do vício, porque ele vive de bebida alcoólica. Ele é um braço do Satanás. Quem vive do vício não pode ter bom caráter. E agora comprando escolas de estudo básico e fundamental, onde ele está transformando como matéria curricular ideologia de gênero, gaysismo, lesbianismo, a destruição da família, a peroração contra a família cristã, contra o cristianismo. Bota esse cara na tua alça de mira. Eu tenho pego firme nas Irmãs Marinho. São os 3 donos da Rede Globo, aqui conhecidos no Rio de Janeiro como as Irmãs Marinho, porque todos 3 têm fama de arriar o bombo. Por isso, eles projetam a imagem naquela bicharada que faz parte das suas novelas. São novelas gays, porque os donos da casa concordam com isso. É como aquela carta de Romano, de Paulo aos Romanos, 1:24. Um dia você vai lá e lê o caráter dos homens que são assim. Eles querem que todos sejam assim. Eles odeiam Deus, são gananciosos, são viciados, são falsos, são mentirosos, capazes de tudo pelo poder, sem nenhum freio, sem nenhum temor. Não creem em Deus, desafiam Deus. Então, Paulo, carta está aqui na Bíblia, aos Romanos, 1:24 até 32. Leia que você vai ter uma boa descrição da personalidade desse tipo de homens. E eles têm projetado na televisão uma imagem que o homem bom é aquele que arria o bombo, é sodomita, que cheira cocaína, que fuma maconha no BBB Brasil. Esses que são os homens valentes e bons para eles. Quer dizer, tudo em prejuízo da nossa sociedade judaico-cristã, da nossa cultura, da nossa civilização. Então, o Roberto Jefferson é o cara que topa essas brigas. Não tem medo de patrulhamento, não tem medo dessas brigas e faz diariamente esse enfrentamento na rede social. É o cara que está falando contigo. Nada temo, nem a morte, porque se é para sustentar esse legado que eu recebi de papai, que está hoje, eu tenho certeza, à destra, à direita de Deus, dos meus bisavós, dos meus trisavós, um sentimento cristão, a família, a civilização do Brasil é cristã. Eu vou levar isso até o final, mesmo que eu precise derramar sangue por isso. Eu não tenho vocação de anjo. Eu não sou anjo, Alberto. Eu sou arcanjo, que está na minha mão a espada. Não é? Eu não tenho asinha para proteger ninguém. Eu tenho espada para abrir espaço para a palavra e para a voz de Deus. É isso aí. Esse é o Roberto Jefferson. Ô, Roberto, se você está me ouvindo aí? Está me ouvindo, né? Perfeitamente, Alberto. Perfeitamente. Tá. Se você tiver um fone para colocar, a tua voz está picotando bastante. Pessoal, aqui nós estamos com uma grande audiência. O pessoal está dizendo. O pessoal está falando. Eu estou com 40% só, eu vou tirar. O pessoal está falando bem que a tua voz está picotando. Só de energia na. Deixa eu botar aqui.
E você que está me assistindo aí, tanto pelo Facebook, mais de 2.500 pessoas nos assistindo, dê seu áudio. Eu sei que de repente você está naquela hora do teu almoço, dá um compartilhar aí para aquela pessoa que está no almoço. Melhorou muito. 100%. Agora ficou bom. Melhorou Roberto, muito. eu tenho uma pergunta que eu acho que eu acho que ninguém te fez essa pergunta ainda e eu preciso te fazer essa pergunta, porque inclusive eu já vi aqui que essa pergunta é uma das perguntas mais feitas aqui no nosso chat, tanto no Facebook quanto no Twitter, no próprio YouTube, as pessoas perguntando: por que que o STF teme você? Ou é impressão das pessoas? O Roberto Jefferson fala a verdade e quem fala a verdade não merece castigo? Ou é uma impressão que as pessoas têm? Eu falo a verdade e os ministros estão evitando um confronto direto. Eles sabem que eu não vou parar. Se eles me prenderem, eu vou continuar batendo neles da medalhinha para cima e eu vou ampliar a voz. Eu comecei a bater neles depois que aquele moço, o seu Alexandre de Moraes, do maridão da dona Vivi, não é o Xandão, maridão da dona Vivi, mandou a Polícia Federal aqui na minha casa por razões de opinião, não é? Esse inquérito do fim do mundo aí, essa coisa terrível que ele instaurou lá no Supremo Tribunal Federal, veio aqui a Polícia Federal e me desrespeitou em casa, o meu lar, a minha casa, que é resguardado constitucionalmente pela nossa lei maior, e eles revistaram as gavetas íntimas da minha mulher, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Então a polícia veio aqui a mando do seu Xandão, do maridão da dona Vivi, para fazer isso aqui na minha casa. Meus olhos ficaram baços de humilhação e ódio. Aí o delegado que estava cumprindo falou: olha, doutor Roberto, o senhor me perdoe. Eu estou cumprindo ordens, eu não estou fazendo isso por mim. São ordens que eu estou cumprindo. Eu falei: não, delegado, eu entendo o senhor. Pena que ele não tenha vindo executar aqui pessoalmente essa diligência. Pena. Que ele ia gostar tanto aqui de casa que nunca mais ele ia embora daqui. Ele ia adorar ficar aqui para sempre. Ele nunca mais deixaria essa casa aqui. Mas ele não veio. Normalmente, esse tipo de gente que faz hoje a súcia a orcrim de ministros do Supremo Tribunal Federal, manda a polícia com fuzil, mas eles não têm coragem de liderar a diligência. Eu gostaria tanto que eles viessem aqui, tanto, para poder dar a eles uma recepção à altura do que eles merecem ter. Na minha também, eu faço parte também desse inquérito, eu também tive esse desprazer de ter a Polícia Federal na porta da minha casa, 6h20 da manhã. Mas, ô Roberto, tem uma coisa mais interessante que eu quero te perguntar também. Aliás, todas as perguntas são interessantes, mas é algo que as pessoas estão procurando. Está todo mundo já em campanha política, essa é a verdade. Você vê o PT ajeitando toda a organização deles lá para colocar. Acredito que o Lula vem para disputar a eleição, porque tudo leva a crer que ele será inocentado, né? Mesmo com todas as provas que tem aí. Mas me fala uma coisa, as pessoas estão assim: o presidente Bolsonaro está para escolher um partido, para que lado ele vai. Eu sei que o PTB está se estruturando em todo o Brasil. Um partido conservador, um partido que está fazendo uma renovação por todo o Brasil. O que é que o PTB vai oferecer às pessoas, principalmente na questão do Oswaldo Eustáquio, que eu tenho visto falar, eu não estou em contato com o Oswaldo, porque o Oswaldo está proibido pelo Supremo Tribunal Federal de falar comigo. Eu que fiz uma amizade com o Oswaldo, encontrei com ele em Brasília no ano de 2019, eu que inclusive aconselhei ele, falei: Oswaldo, vai para o YouTube, porque você é uma pessoa que tem que estar no YouTube, você precisa estar com o canal no YouTube. Ele acabou indo, e aí, por algumas evidências verdadeiras, ele acabou sendo cerceado do direito. Inclusive ele, as pessoas do Paraná, têm dito para mim, falou: olha, o Oswaldo vem como senador, nós queremos votar nele como senador. Como é que está essa preparação? Daniel Silveira agora veio para o partido também, ou seja, só pessoas corajosas, pessoas como Espada, igual você falou que está com a sua espada na mão, verdadeiros arcanjos pelo Brasil. É essa a sua busca? Você está buscando arcanjos pelo Brasil para essa luta de 2022? Tô. Eu quero fazer os 300 de Gideão.
aqueles que bebem água na palma da mão olhando em volta. São 300 parlamentares, eu também vou para deputado federal, e eu quero treinar uma bancada com a minha experiência para defender o presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Não dá mais para mim, Alberto. Eu sento aqui no PTB, lá no PTB, em Brasília, porque eu ainda não estou em Brasília, estou no Rio. Eu ligo a TV, aí fico vendo, TV Câmara. Esse ano que passou não teve nada, mas no ano de 2019, no primeiro ano do presidente Bolsonaro, ele apanha sozinho, rapaz. Não tem uma voz que vá para a tribuna defender um homem honrado, honesto, correto, cristão, patriota. Como ele pode apanhar igual um cachorro danado, todo mundo dando pontapé nele, essa escardalha vagabunda, corrupta, imoral, satanista, batendo, batendo. Eu não vejo um deputado defendendo o presidente Bolsonaro. Então eu quero lá fazer o seguinte, treinar uma base de 300, quero eleger 300 homens. Não é no PTB, claro que não. Nós vamos eleger no PRTB, no DC, no Democrata Cristão, no PSC, os partidos cristãos conservadores. Para ensinar esse pessoal, em especial do PTB, por isso eu estou buscando esses mais aguerridos, para ensinar a enfrentar aquele discurso ali que a canhota faz todo dia contra o nosso chefe de Estado, contra o nosso chefe de governo, que há 30 anos, não é um homem honrado, sério, correto, digno, cristão, patriota, como é o presidente Bolsonaro. Ele está apanhando, assim, desses grupos monopolistas, da cerveja, do alcoolismo, da doença alcoólica que destrói as famílias, do vício legal, aí do seu Lehmann, está apanhando da Rede Globo, das Irmãs Marinho, está apanhando aí dos bancos, porque ele reduziu a remuneração dos bancos para 2% ao ano da taxa Selic. 2%. No governo do Lula chegou a 29% a remuneração dos títulos da dívida pública. No governo da Dilma estava em 16,5%. Olha só. E no governo do Temer, ele conseguiu fazer naquele teto de gastos reduzir para 6%. O presidente baixou para 2%. Cada 1% custa 50 bilhões ano de reais para pagar os 5 trilhões da dívida pública interna do Tesouro Nacional, chamada de dívida soberana. Então, estão aí os monopólios de banco, que têm bilhões e bilhões de lucros todo mês, em cima do presidente, patrocinando mídia para bater nele. Cara, se fosse 6%, 6 vezes 5, 30, eram 300 bilhões por ano. Se fosse 10%, eram 500 bilhões por ano. Se fossem 20%, era 1 trilhão por ano. Olha só a loucura que era. O Lula chegou a pagar 1 trilhão e 500 bilhões de juros a esses vagabundos todo ano. A Dilma chegou a pagar 10%, 5 trilhões mais 12,5, 7 bilhões, 750 bilhões por ano, não é? E o presidente Bolsonaro paga 100. É uma diferença monstruosa. E as pessoas têm que entender, essa é a razão deles baterem nele todo dia. Esses monopólios internos de famílias bilionárias que se comunicam entre si, que se entendem e se autodenominam donas do Brasil. Essa cachorrada nós temos que enfrentar, botar para fora. E eu quero fazer uma bancada grande, levantar esses processos. Quem é Jorge Lehmann? O que ele vende? Quem é a TV Globo? Quanto deve? Quem são os caras? Como é que é o comportamento moral deles? Não é? Quem é o monopólio de carne do Brasil? Juezilei Batista. Como é que ele vive? Do que vive? Qual é a importância do narcotráfico no Supremo Tribunal Federal? Como age o narcotraficante? Como ele remunera um ministro do Supremo? Para as pessoas terem isso em mãos e irem para a tribuna e vapo,
naqueles vagabundos que são financiados por esses grandes monopólios, que são os vagabundos da esquerda. É PCdoB, é PSOL, é PT, é PSDB, que isso é o que tem de pior, PSDB, que é o comunista disfarçado de cristão e de homem moderado e de homem conservador. É o que tem de pior. Para mim, pior o Fernando Henrique do que o Lula, porque o Lula a gente sabe o que é, e o Fernando Henrique disfarça o que é. Então, nós precisamos treinar uma bancada, 300 homens, para brandir mesmo a Bíblia, ó. Pegar a Bíblia com esse projeto, por exemplo, que a Manuela anunciou, que permite o casamento em sexto uso, revogando as vedações do Código Civil, e está uma grita aí no meio cristão. E os pastores e nós, os cristãos, vamos lá, quando ela subir, fora Satanás, com a Bíblia na mão, fora, fora Satanás, você não revoga a nossa civilização judaico-cristã. Isso é que eu preciso ter. 300 homens que não sejam assim, isentões como esses deputados. O que tem? Tudo é o que tem. Mas homens comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a família cristã, comprometidos com a pátria do Brasil, comprometidos com os trabalhadores do Brasil, as donas de casa, os trabalhadores, para que nós possamos manter de pé essa nossa civilização que cresceu, floresceu, se agigantou. Opa, caiu lá a conexão do Roberto Jefferson, deve estar voltando aí já. Esperar ele voltar com a imagem. Esperar ele voltar. Tá sem imagem. Tá sem voltou? Imagem. Que chato. Hein? Voltou, São Roberto? Chatos. Não, a minha imagem ainda não. Que chatos esses caras, ficam ligando para mim na hora da entrevista. Pessoal chato, rapaz. Meu Deus do céu. Se você quiser sair e voltar, é rapidinho, você clica, desclica, a gente volta aqui, hein? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso. Enquanto isso, você que está me assistindo aí pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube, dá seu like, compartilhe, que é importante. Você, meu amigo, você que está assistindo agora, sabe, você saber a importância desse nosso Brasil. Você saber a importância do que é que nós estamos fazendo para lutar por um Brasil melhor. O Roberto Jefferson votou. Roberto, estou ouvindo, 100%. Roberto, eu já vou pegar aqui uma levada que você falou. A pergunta é, você chamou já 2 grandes soldados para seu lado. Alô? Oswaldo... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Não, agora ele saiu. Deve voltar lá. Quero fazer uma pergunta para ele, que eu acho que é importante. E você, meu amigo, você não pode desistir desse nosso Brasil. É aqui o nosso lugar onde nós vivemos, onde nós escolhemos para a gente poder viver e morar com nossos filhos e com os nossos netos. É aquilo que eu estava falando hoje na live na parte da manhã. Nós temos a faca e o queijo na mão para poder mudar tudo isso. Como? Nas eleições. É as eleições, tá vendo? Uma convocação aí do Roberto Jefferson para você que quer ser senador, para você que quer ser deputado estadual, quer ser deputado federal, para você que quer estar na linha de frente, porque nós que estamos aqui desse lado, nós que estamos aqui debatendo o nosso dia a dia, aqui é o nosso lugar. Nós temos que estar aqui para poder levar, para poder combater essa mídia podre que tem hoje no Brasil. Hoje nós temos uma mídia podre, uma mídia que não dá para poder acreditar nela, uma mídia que, infelizmente, apenas bate sem ter coerência da verdade. Agora há pouco, enquanto vocês estavam aqui acompanhando o Roberto Jefferson, que deve voltar em instantes, né, tá ajeitando o celular lá, eu vi uma pessoa falando aqui, o Alberto é um dos jornalistas, um dos 81 jornalistas apontado pela UOL que recebe dinheiro do Bolsonaro, sabe? São coisas, amigos, que não dá para poder mais aguentar. Voltou. Voltei. Roberto Jefferson, eu estou fazendo aqui, indagando com o pessoal que está nos assistindo, uma grande audiência, já ultrapassa de 4 mil pessoas, YouTube, Facebook, Twitter. Você tem já chamou 2 soldados para compor esse time seu, deve ter mais, claro, mas 2 que estão na linha de frente, Oswaldo Eustáquio e Daniel Silveira. Você acha que o maridão da dona Vivi vai deixar ambos serem candidatos? Ué, como é que ele vai impedir? Como é que ele vai impedir? É dentro da lei. O que ele vai fazer? Um processo sem denúncia, sem instrução criminal, sem sentença,
sem condenação, ele mantém preso criminosa e covardemente o meu irmão Oswaldo Eustáquio, que ele não deixa sequer que ele faça o tratamento de hidroginástica na piscina, está na cadeira de rodas, rapaz. Ele não pode fazer uma ressonância magnética por causa daquela tornozeleira, e o vagabundo do Lula, o ladravaz do Lula, está solto, condenado em terceira instância, em terceiro grau. Não se discute mais nem a prisão em segunda instância. O Lula já foi condenado em terceiro, está solto, porque é cúmplice do Supremo. O Zé Dirceu já condenado em terceira instância, solto, e por roubo, corrupção, assalto ao país, está solto, sem tornozeleira. E o Oswaldo Eustáquio, sem processo contra ele, está preso com tornozeleira e não pode se tratar no hospital, não pode fazer uma hidromassagem na banheira, não pode fazer uma ressonância magnética. Sabe por quê, Alberto? O Oswaldo foi mergulhar na piscina para fazer a hidromassagem, deu curto-circuito na tornozeleira. Os vagabundos não ameaçaram ele de recolher a prisão de novo, em regime fechado? Quer dizer, ele, por crime de opinião, ele que denunciou que o escritório mais rico de Brasília é o da dona Vivi, que tem o seu maridão ministro do Supremo. Ele, por isso, foi preso. Que é um escândalo. Quem tinha que estar preso é o ministro e a mulher dele. Advocacia administrativa. Lobby. Você abre a folha do escritório dela na internet, especialização. Tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Justiça Eleitoral, Supremo, Tribunal Superior Eleitoral. Eu pensei que a especialidade era direito civil, direito tributário, direito constitucional. Não, é lobby, ela anuncia o lobby. A especialidade são os tribunais. É o lobby, a especialidade é o tribunal. E aí, o que fez o Oswaldo Eustáquio? Descascou. Foi preso, rapaz. É meu candidato ao Senado pelo PTB do Paraná. É nosso candidato ao Senado. E eu quero absolver dessa acusação canalha, covarde, o nosso Daniel Silveira, e é meu candidato, se ele quiser senador, se quiser deputada federal, o que ele quiser, aqui no Rio de Janeiro. Roberto, você falou também dessas pessoas, você falou no começo aqui, do presidente Bolsonaro apanhar sozinho. O que você tem a dizer dessas pessoas que se elegeram nas custas do presidente Bolsonaro, né? Porque o Brasil ele estava preocupado em tirar o PT do poder. E aí miramos no presidente Bolsonaro, que vinha com uma excelente proposta de direita, um homem honesto, um homem dito até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, apontado, falando, ó, aquele lá parece que é um dos que não faz acordo ali dentro. E as pessoas pegaram e falaram, olha, a gente tem que mudar, acabamos esquecendo dessa turma, todo mundo vinha com uma faixa escrito Bolsonaro, porque eu sou Bolsonaro, vota em mim que tô com o Bolsonaro, e a grande maioria deles chegaram dentro do Senado Federal e dentro da Câmara dos Deputados Federais e simplesmente abandonaram o presidente Bolsonaro. É claro que terá o preço, ninguém é bobo, todo mundo sabe quem é quem, a gente mostra aqui todo dia foto de todos eles, quem foi que se elegeu nas costas, e eles dizem que não. Não, por exemplo, a Joyce disse que ela que pegou na mão do presidente Bolsonaro e andou com o presidente Bolsonaro por aí. Qual é a reflexão tua que você deixa para as pessoas que ficaram enojadas com o tipo de pessoas dessas? Que aproveitaram de uma situação do presidente, do capital político do presidente Bolsonaro, embarcaram e agora viraram as costas para o presidente Bolsonaro. O pior exemplo desse é o do governador de São Paulo, que ia perder para o Márcio França a eleição. O Dória, ele ia perder. Aí ele fez o Bolsodória sem até autorização do presidente Bolsonaro e se tornou um inimigo financiando pelo governo do Estado, que é o segundo orçamento nacional, segundo orçamento da nação, financiando a mídia, essa mídia maldita, Globo, e Estadão, e Folha de São Paulo e Bandeirante, financiando, botando dinheiro para desestabilizar o presidente. Quer dizer, esse é um canalha, um mau caráter, é um sujeito horroroso. E como ele, essa Joyce, aquele Frota, essa turma que veio atrás
da liderança da vereda aberta pelo presidente Bolsonaro e depois apunhalou o presidente pelas costas. O muro, rapaz, o muro, meu Deus do céu. Dá vontade de vomitar quando eu olho o muro na televisão. Eu tenho horror do muro, Alberto, que é o Macunaíma, né? E do Oswald de Andrade, o herói sem caráter. É o Macunaíma, o muro. Como é que ele pode ter traído o presidente que deu a ele espaço no Ministério da Justiça? Um cara horroroso. São os traidores ou homens que ambicionavam roubar. E com o presidente não estão conseguindo botar a mão na grana, porque o presidente está em pé na porta do Tesouro Nacional com aquele fuzil dele na mão e diz aqui, ninguém rouba. Eu não deixo roubar. E ninguém rouba, meu irmão. Quem fizer alguma bobagem está preso e está na rua. Eu sei que ele tem agido assim. É esse o problema. Traíras da pior qualidade. Se elegeram no vácuo do presidente e traíram o presidente. Eu vou comprar uma camisa dessa para mim. Eu vou comprar essa camisa. Eu vi ontem na internet, eu já encomendei uma para mim, uma GG para mim. Roberto Jefferson, como é que nós vamos fazer em 2022 com essa postura do Luiz Roberto Barroso, em que nós devemos confiar no processo eleitoral atual do Brasil? Nós já temos uma PEC aprovada na CCJ, né? Um projeto de lei, inclusive, da deputada Bia Kicis. Isso. Você acha que se a gente não votar a PEC, eles vão deixar ter o voto impresso? Perceba uma coisa, Alberto. Olha só o que fez a Venezuela. Esses grandes monopólios econômicos na Venezuela, mais o narcotráfico, financiou a Corte Constitucional venezuelana. Por que a Corte? É mais barato. São 11, 13 ministros, 9 ministros. É mais barato do que você financiar 600 políticos, 600 parlamentares. Então, a narcocorte constitucional Venezuela, financiada pelos oligopólios familiares, como há no Brasil, mas os narcotraficantes na Venezuela financiaram o quê? Primeiro, a prisão de todo conservador. Olha como é que, lá como cá, a Venezuela começou a montar processos no seu Tribunal Constitucional contra os conservadores e prender os conservadores. 2, fechar a rede social de todo conservador. 3, fechar as rádios, jornais e televisões da oposição cristã, conservadora e democrática contra os comunistas e globalistas que estavam no governo, os narcotraficantes. 3, o que fez? Soltou os criminosos traficantes. Prendeu os líderes de oposição, defraudou as eleições. Tal lá como cá. O Supremo hoje no Brasil me recorda o Supremo da Venezuela. As ações estão se repetindo. A história não se inventa. A história se repete. Olha só, prendendo as vozes conservadoras, soltando os traficantes. O ministro Fachin, ele proibiu a polícia do Rio de combater o narcotráfico nas áreas mais graves do Rio de Janeiro. Maré, Baixa do Sapateiro, Rocinha, Vidigal, Dona Marta, Complexo do Alemão, Complexo de Jacarepaguá. Lá é uma área inexpugnável. A polícia não pode entrar. Os traficantes estão poderosíssimos nessas regiões, porque eles só se fortalecem. Por onde entram as armas? Pela maré. Então, a polícia não pode fiscalizar a maré. As armas são descarregadas à noite, como entorpecentes, no mar, em canoas, tipo pescador, vem, elas encostam na maré. O risco é só a movimentação do carro até o alemão, do carro até... Eles botam sempre um carrão novo e conseguem disfarçar, mas eles encostam no Rio de Janeiro, no litoral, vem um barco, para na Bahia, enche os barcos parecidos com o de pescador, eles vão, atracam na maré, dali eles tiram todo armamento, toda munição, toda a droga e distribuem no Rio de Janeiro. E a polícia não pode usar drone para sobrevoar a maré,
não pode usar o helicóptero para cuidar e vigiar a maré, nem botar lancha no mar para tomar conta da maré. Olha só o que o Fachin fez, rapaz. Ele criou aqui um território de narcotraficantes. 30 mil ele soltou agora durante o Natal. Voltaram para a cadeia menos da metade. E os outros, onde se esconderam e se homiziaram? Aqui, nesse terreno que é inexpugnável para a polícia. Ficaram aqui escondidos dentro dessas áreas urbanas, nessas comunidades que são monstruosamente grandes, e não voltaram. Hoje são homens e armas, tal qual na Venezuela. Porque esses homens é que fizeram aqueles coletivos que matavam os cristãos, os conservadores, os democratas, nas passeatas. Por exemplo, junto o grupo, todo mundo, família, criancinha, o avô, a avó, sai Brasil, viva Bolsonaro. Aí, de repente, chegava um coletivo na Venezuela, era assim, e atiravam para matar as pessoas. Espancavam a cacete, a pau, as pessoas. Quem é que são esses homens? São esses que saíram da prisão, que estão lá dentro agora daqueles lugares protegidos pelo Supremo Tribunal Federal. Tal lá como cá. E a eleição foi defraudada, porque a oposição ganhou tanto do Coronel Chaves como do Maduro, mas defraudaram a eleição. E as eleições também foram defraudadas no Brasil. O Bolsonaro ganhou em primeiro turno, não tenha dúvida disso. Esse Haddad é um boboca, não é ninguém. E o Bolsonaro viu São Paulo, que é a cidade mais conservadora do Brasil, no primeiro turno emplacar 3 comunistas. Um do PSDB, o Bruno Covas. Outro do PSB, o Márcio França. E o outro do PSOL, o Boulos. Quer dizer que agora não tem mais eleitor conservador em São Paulo? Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? Defraudar a eleição. A eleição tinha que ser escrutinada na mesa receptora, como era no passado. Eu tive 6 mandatos consecutivos de deputado federal no PTB, pelo PTB. Então, eu punha o meu crachá de delegado do PTB como candidato a federal e ia ver o escrutínio. Era voto escrito. Então, às vezes, a pessoa punha assim, meu número era 1484. Escrevia assim na margem da cédula, uma pessoa de mais baixa condição intelectual, escrevia assim 1484 do lado da cédula. Eu estava em pé do lado da mesa e digo, esse voto é meu. Não está escrito no espaço de deputado federal, mas há uma manifestação de votar de 1484, que sou eu. E o juiz contava o voto para mim. Você entende isso? O escrutínio era público. Hoje o escrutínio é secreto. Entra na urna eletrônica e o que é pior, o que foi feito dessa vez pela Justiça Eleitoral. Eles tiraram a publicação dos mapas dos estados e levaram para Brasília. Então, centralizaram a divulgação dos mapas em Brasília, centralizaram a divulgação dos mapas e a totalização em Brasília. Aí atrasaram em 3 horas a apuração para sair com aquela conversa vagabunda, um tribunal que custa 20 bilhões por ano ao país, 20. Só existe no Brasil justiça eleitoral. E essa justiça, jabuticaba, que só existe no Brasil, custa 20 bilhões por ano de mordomia aos juízes e procuradores que lá estão. Então, eles servem para quê? Fazer eleição. Quando eles têm que entrar no jogo de 2 em 2 anos, diz que o computador deu errado? Que como é que nós... Mas como é que nós podemos preparar para isso, Nós temos que aprovar a PEC da Bia Kicis. Nós temos que apoiar. Por isso é que eles estão querendo impedir a Bia de ser presidente da Comissão de Justiça. Temos que ter, do lado da urna eletrônica, o voto impresso, que vai cair no saquinho. Ele não é entregue na tua mão, Alberto, nem na minha, o meu voto. Ele cai no saquinho. E aí apura na mesa coletora e a gente pode contar. Abriu, bom, está aqui o mapa do computador, tudo bem. Agora vamos fazer aqui uma pesquisa do voto na urna.
Ué, a urna mostra que eu tive aqui impressos 30 votos. Como é que na urna eletrônica aparece 2? Está errada a urna eletrônica. Você tem como fazer na hora. Em uma hora você faz isso, abrindo por quem recebe, escrutina. É muito mais fácil, descentraliza. Quando a justiça centraliza em Brasília, tira de cada município, de cada mesa, a apuração da eleição, é para defraudar, é para roubar. Não é para facilitar o processo, é para defraudar o processo. E tem um secretário, eu acho que é Janine o nome dele. Nós temos que levantar a vida desse sujeito, que está lá no Tribunal Superior Eleitoral há 30 anos, é inamovível. É o cara que monta todo esse esquema de eleição, voto eletrônico, e tem fraude. Aqui no Rio de Janeiro, quando começou esse negócio de eleição com apuração eletrônica, iam defraudando a eleição do Brizola, iam roubar o Brizola. Ele é que denunciou isso, e aí tiveram que recontar, e ele foi eleito, derrotou o Moreira Franco. O Brasil se lembra disso. O que não estão fazendo agora contra o presidente Bolsonaro? Essas elites aqui, esses conglomerados financeiros do Brasil, esses conglomerados aí de exportação de proteína, de vício de cerveja aí do seu Lehman, o que esses malandros não estão fazendo? Como eles não estão financiando isso? E mais o narcotráfico que domina desgraçadamente vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Entra um traficante preso e uma semana é solto. Anteontem, prendeu... Opa, caiu novamente aí o Roberto Jefferson. A voz parou, Roberto. Cocaína. Prenderam o cara. Imediatamente, o Gilmar Mendes soltou. Aquele André do Rap foi preso, cara procurado há 4 anos pela Polícia Federal, que gastou milhões para prendê-lo. Milhões para prendê-lo. Foi preso o André do Rap. Em uma semana, o Marco Aurélio soltou. Em setembro do ano passado, o segundo homem do PCC de São Paulo, um gordo, um mulato gordo, que é o cara que fazia interlocução do PCC com a justiça, com a polícia, com os advogados, foi preso. Em uma semana, o Marco Aurélio soltou, dizendo que ele não podia ficar preso, que ele podia pegar Covid na cadeia. Meu irmão, está na cara o que está acontecendo. É o seu Alexandre Moraes, advogado civil de toda empresa que lava o entorpecente para o PCC. Ele é advogado o escritório dele é o advogado da Transcooper, dos postos de gasolina, dos supermercados do PCC, que lavam o dinheiro do entorpecente. Todas essas empresas estão indiciadas em inquérito da Polícia Federal. E esse homem é ministro, rapaz. É o cão, é o pitbull que morde todo mundo, que denuncia isso. Prendeu Oswaldo Eustáquio, prendeu o nosso irmão Daniel Silveira, fica de arreganho, mostrando os dentes para intimidar as vozes que estão dizendo tal na Venezuela como qual no Brasil. Olhem o exemplo da Venezuela, não esqueçam a Venezuela, percebam a Venezuela, que foi o caminho que esses bandidos, ditadores, traficantes chegaram ao poder. Está a mesma coisa no Brasil, rapaz. Então, quem diz isso, eles metem na cadeia. Roberto Jefferson, eu queria te fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, infelizmente. Não está ouvindo? Ai, meu Deus, que chatice. Os caras ligam para mim na hora do programa. Que chatice. Que coisa mais chata. E pior, se você quiser sair 5 vezes, eu 5 vezes dispensei o cara e o cara ligou de novo, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu vou voltar lá. Pera aí, Alberto. Tá. Vou voltar lá. Eu tenho uma pergunta importante para fazer pro... Rapaz. O Roberto Jefferson vai sair, vai voltar. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para ele, porque ele, como um deputado federal, né, durante tanto tempo, vivendo essa vida de Brasília, esses bastidores, porque aqui é uma entrevista entre um cidadão brasileiro que tem uma curiosidade de saber essa profundidade, né, de conhecimento do Roberto Jefferson. E se você também quiser fazer alguma pergunta no chat, a gente vai estendendo aqui, mas eu tenho uma pergunta interessante para fazer. Entrei, meu irmão, entrei. Vamos lá. Roberto Jefferson, eu queria te fazer uma pergunta para você até fazer uma avaliação para nós que estamos assistindo.
Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Qual é a sua avaliação em quase um mês aí, na frente das duas casas, importantíssimo? Davi Alcolumbre volta para a CCJ, né, nomeado aí pelo Rodrigo Pacheco, e se tiver alguma coisa que de repente você teria que falar para eles, para que a gente não pudesse ter 2 anos amargos, como estivemos aí com Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia na frente da casa. Como que você vê esses próximos 2 anos na mão do Rodrigo Pacheco e na mão do Arthur Lira? Não acredito no Lira. O Rodrigo Pacheco ainda não foi testado. O Lira, testado, já fez uma traição grave com Daniel Silveira. Ele tinha que ter posto para votar em 24 horas, como diz a Constituição, o decreto de prisão feito pelo Alexandre Moraes contra o Daniel Silveira e não botou. O Daniel foi preso na quarta, ele botou para votar na sexta, ele tinha que ter posto na quinta. Quinta, o Arthur Lira foi, beijar a mão do Fux. Foi ele lá para o Supremo beijar a mão do Fux. Na sexta-feira, ele, antes da reunião, ele reuniu os líderes da base, principalmente do Centrão, e pediu que eles recomendassem a toda a bancada que tinha um acordo, que ele ia dar uma suspensão no Oswaldo, mas para não conflitar com o Supremo, que todos votassem pela manutenção da prisão do Daniel Silveira. Quer dizer, não acredito. É rabudo, tem 5 processos do Supremo, todo rabudo fica na gaveta, com o rabo na gaveta do presidente do Supremo. Ele tem 2 processos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e 3 Maria da Penha por espancamento da esposa. 3 Maria da Penha por espancamento da esposa. Eu não acredito nele. Acho que é um desastre. Ele não vai ser tão boboca, tão arrogante, tão vaidoso, tão pusilânime quanto foi o Maia, mas não creio que ele seja independente para poder tomar uma posição contra o Supremo em defesa do presidente Bolsonaro. O Pacheco, então, você acredita que ele pode surpreender? Foi testado. Não foi testado. Mas e com essa nomeação do Alcolumbre na CCJ? O presidente Bolsonaro tinha algum acordo com o Alcolumbre. O Alcolumbre foi melhor para o presidente do que o Maia. Repare isso. Tanto que o presidente pediu votos para o irmão do Alcolumbre no Amapá, em Macapá. Ele gravou pedido de voto no segundo turno para o irmão do Alcolumbre. O cara perdeu mesmo, tomou uma coça. O povo não queria Alcolumbre de jeito nenhum em Macapá. Mas ele, Bolsonaro, pediu voto para o irmão do Alcolumbre. E a gente ouve dizer no meio que ele tem uma gratidão com o Alcolumbre, que o Alcolumbre andou ajudando o governo. Quer dizer, não vejo assim no Alcolumbre o pior. Vejo o Maia na Câmara, não é? E agora esse presidente novo, em quem eu não acredito. Não acredito de jeito nenhum nesse Arthur Lira. Ele esteve lá no meu gabinete em Brasília, esteve lá, sentou. Eu vim pedir o seu apoio como presidente do PTB para o senhor determinar a bancada que vote em mim. Eu digo, Lira, para mim você não precisa pedir nada. Eu não tenho nenhum compromisso contigo. O presidente Bolsonaro me pediu. Então eu vou votar em você. Acho que a Tereza Cristina seria muito melhor, a ministra da Agricultura, muito melhor, porque ela já partiria eleita com a votação da bancada evangélica, que são 104 deputados, mais a bancada ruralista, que são 250 deputados, ela já arrancava daqui eleita, com a posição tranquila e sem problema. Eu falei isso ao presidente Bolsonaro 3 vezes. Presidente, Tereza Cristina é muito melhor que esse cara, não vamos acreditar nesse cara. Mas não sei por quê. O presidente cismou com esse Arthur Lira. E eu acho que esse cara é capaz de trair o presidente gravemente. Esse é homem para pautar um pedido de impeachment contra o nosso presidente Bolsonaro. É tão mau caráter que é capaz disso. Tá certo. Ô, Roberto Jefferson, queria te agradecer por ter atendido aí o nosso convite. Já fazia bastante tempo que eu falava com o Hugo, né? Com o Oswaldo não mais, porque, como eu disse aqui, infelizmente, eu tenho um carinho muito grande pelo Oswaldo. Em 2019, nós tivemos uma aproximação muito grande, mas agora ele está proibido, né, pelo Supremo Tribunal Federal de fazer contato comigo, mas eu já tinha falado para o Hugo e queria te agradecer, colocando esse canal aqui à tua disposição, à disposição do Brasil,
porque a gente tem que colocar o canal, esse canal que tem 1.200.000 pessoas, chega para 20, 30 milhões de pessoas por mês, a gente tem que colocar o canal à disposição do Brasil. Pessoas que estão comprometidas com a nossa nação, pessoas que querem lutar pela nossa nação. Eu digo todos os dias no meu canal, é aqui que nós nascemos e é aqui que nós vamos viver com os nossos filhos e com os nossos netos, e está nas nossas mãos. Nós temos aí 2022 para tentar mudar a história de novo. Mais uma vez nós vamos ter, porque depois ficar gritando, porque não deu certo, eu votei naquele, porque aquele que foi melhor. Então eu gostaria de te agradecer, queria que você cumprimentasse aí 6.500 e poucas pessoas que estão nos assistindo, e sempre que você quiser e achar que é pertinente passar algum recado para o Brasil, eu estou aqui à disposição. Eu te agradeço, Humberto. Um abraço a todos. Lembro a eles que cristão vota em cristão. Você é um cristão conservador. E eu quero, porque eu estou vendo aí de vez em quando aparece uma frase lançando você para deputado, que você pense, se for candidato a deputado federal, para vir pelo PTB. Eu garanto a legenda a você, com Braulio Braz, protejo, te dou o braço na eleição. Nós precisamos de vozes conservadoras, corajosas, que enfrentem a tirania dos ministros do Supremo e essa nova ordem mundial satanista e comunista que aí está ameaçando as nossas igrejas e a família cristã brasileira. Eu quero deixar esse convite para você de coração, como eu quero lançar o Daniel Silveira. Eu não sei o que ele quer ir, porque eu não estou falando com ele, mas ele é meu candidato por que quiser. E vou lançar o meu irmão Oswaldo Eustáquio ao Senado da República pelo Estado do Paraná. Você é meu candidato. Escolha o caminho que você do PTB vai percorrer a tua vereda. Tá bem, meu irmão? Eu agradeço e eu vou torcer bastante pelo nosso amigo, irmão Oswaldo Eustáquio, porque eu sei que o Estado do Paraná precisa muito dele e o Brasil também. Roberto Jefferson, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua caminhada, sua vida, sua família. Estou à disposição. Muito obrigado. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Fica com Deus. A paz do Senhor. Fica com Deus.